Fala jovens, tudo bem com vocês? Como eu vi que vocês gostaram do último vídeo de Demon Slayer, onde eu ranqueei os 10 mais poderosos da obra, hoje eu vou embarcar em uma jornada ousada, classificar os 9 Hashiras do mais fraco ao mais forte. Sim, é uma tarefa colossal quase insana, mas eu vou fazer isso por vocês. Aí antes de começar, já aviso que vai ter spoiler do final do mangá. Agora sem mais delongas, vamos mergulhar nessa batalha entre titãs. Em nono lugar temos a delicada e mais letal Shinobu Kosho, a Hashira do inseto. Todos os Hashiras são incrivelmente fortes, isso é um fato. Mas quando o assunto é força bruta, Shinobu não se compara aos outros. Ela é a única diferente, porque ao contrário da maioria dos caçadores de demônios, não tem força física o suficiente para decapitar um Oni. Mas isso não a impede de lutar. Ela dança com a velocidade do vento e ataca com o veneno mais letal que existe. Na batalha contra o Doma, ele mesmo ficou surpreso com a sua velocidade. Chegou a dizer que ela era a Hashira mais rápida que já enfrentou. Um elogio raro vindo de um demônio tão poderoso. Mas seu veneno normalmente é eficaz contra Onis comuns, mas não funciona bem com o Doma. E então, numa estratégia tão corajosa quanto trágica, Shinobu decidiu se sacrificar. Ela passou meses consumindo pequenas doses de venenos de Oni, até que seu corpo inteiro se tornou uma arma. Quando foi devorada por Doma, ela o envenenou por dentro, enfraquecendo-o o suficiente para que Kanao e Inosuke pudessem derrotá-lo. Ela morreu como viveu, sorrindo e vencendo do seu jeito. Mas em termos de força, como eu falei, Shinobu fica abaixo dos demais. Em oitavo lugar surge a doce e poderosa Mitsuri Karonji, a Hashira do amor. Diferente de Shinobu, Mitsuri despertou a marca do caçador, e isso mudou tudo. Durante a luta contra o Lua Superior 4, ela enfrentou um poderoso clone do Hantengo, enquanto Tanjiro, Genya e Nezuko buscavam o corpo verdadeiro. Ela segurou o inimigo praticamente sozinha, sem sofrer ferimentos graves. Porém, se formos analisar bem a situação, além de ela não ter conseguido derrotar o clone do Hantengo, se a luta durasse um pouco mais, ela teria sérios problemas. E quando a luta final contra o Muzan começou, Mitsuri foi a primeira Hashira a sofrer um ferimento grave. Ela não conseguiu acompanhar os demais, e foi salva por Obona Iguro, que a amava em silêncio. Mesmo assim, ela foi a Hashira mulher mais forte de todas, e só caiu diante do próprio rei dos demônios. Seu brilho jamais será esquecido, Mitsuri. Em sétimo lugar, o extravagante e carismático Tengen Uzui, o ex-Hashira do som. Tengen é ágil, rápido e mortal. Mas há um detalhe, ele não despertou a marca do caçador de demônios, aquele que eleva o poder dos Hashira a um outro nível. Isso já o coloca em desvantagem frente a alguns colegas. Mesmo antes disso, ele teve dificuldades enfrentando o Lua Superior 6, Gyutaro. Foi uma batalha brutal, ele até contou com a ajuda do Tanjiro, Inosuke e Zenitsu, e até de suas 3 esposas. No final perdeu uma mão e um olho, apenas para ganhar tempo até que Tanjiro conseguisse decapitar o demônio. E nem foi o fim. Tengen ainda precisou ser salvo pelas chamas purificadas da Nezuko, que queimava o veneno que corria em suas veias. Depois de tudo isso, ele se aposentou, sabia que não estava mais à altura de lutar contra os demônios mais fortes. Até o Iguro, o Hashira da serpente, zombando dele. Como que alguém pode perder um braço e um olho enfrentando o mais fraco dos Luas superiores? Mas Tengen fez sua parte, lindo, brilhante, barulhento, saiu de cena com dignidade. E o único que está vivo até hoje. Em sexto lugar temos o prodígio Mushiro Tokito, o Hashira da névoa, e já nesse ponto é mais poderoso do que veteranos que dedicaram a vida inteira a lutar. O Uzui, que já enfrentou a morte de perto, sempre lembrava de 2 nomes quando falar de talento nato, Tokito e Gyumei. Enquanto Tengen sofreu para derrotar o Lua Superior 6, Tokito venceu o Lua Superior 5 completamente sozinho. Após despertar sua marca, aniquilou o inimigo com uma fúria silenciosa, sem gritos, sem hesitação, apenas precisão e velocidade. E não para por aí. Tokito foi essencial na luta contra o Kokushibo, ironicamente seu próprio ancestral, corrompido pela escuridão. No início, Mushiro não conseguia sequer se aproximar do Kokushibo, mas algo muda. Com a ajuda do Sanemi, Tokito consegue cravar sua lâmina em Kokushibo, o mais poderoso dos Luas superiores, e então o segredo é revelado. Tokito tem acesso ao mundo transparente, uma habilidade raríssima compartilhada apenas pelos mais lendários espadachins da história, como Yoriji, Gyumei e Tanjiro. Mais que isso, Tokito é o primeiro pilar a atingir a sua lâmina de cor vermelha, a cor da destruição pura para os demônios. Ele sacrifica sua vida naquele embate brutal, mas é a ferida que ele inflige em Kokushibo que se espalha e se alastra
e termina por consumir o monstro completamente. Kokushibo, diante do abismo, até começa a questionar a si mesmo, contribuindo para sua queda. Mas o golpe fatal e semente da destruição foi o Tokito que implantou. Em quinto lugar temos o Obanaiguro, o Hashira da Serpente. Isso pode te surpreender, afinal, segundo o databook oficial, ele é o Hashira fisicamente mais fraco depois da Shinobu, mas algo que vai além da força muscular. Iguro manteve-se firme diante dos ataques do Muzan, ao lado do Gyumei e do Sanemi, e ele fez isso antes mesmo de despertar a sua marca do caçador. Mas a partir do capítulo 189, tudo muda. Iguro finalmente manifesta sua marca, e mais, sua espada torna-se vermelha, assim como a de Tokito durante a luta contra o Kokushibo. Se antes ele já acompanhava os mais fortes, imagine agora com esse novo poder pulsando em suas veias. Os mangakas costumam guardar as maiores evoluções para os momentos finais, e é por isso que na época esperávamos algo ainda mais grandioso vindo do Iguro. E ele provou isso muito bem, batendo de frente com o Muzan, apesar de ter falecido durante a batalha. Além disso, ele luta com o coração por Mitsuri, e o amor, quando verdadeiro, pode romper os limites da própria alma. Em quarto, colocamos aquele que arde como uma chama eterna, Kyojuro Rengoku, o Hashira das Chamas. Rengoku é um símbolo, um farol em meio à escuridão. Mesmo sem a marca dos caçadores de demônios, Rengoku lutou de forma extraordinária. Ele enfrentou a Casa, um dos demônios mais cruéis e poderosos sozinho, e ainda teve que proteger todos ao seu redor, que estavam fracos demais para ajudar. Durante a batalha, a Casa não escondia sua admiração. Ele elogiava Rengoku com fervor. Sua velocidade impressionante, sua técnica de espada magnífica e sua presença avassaladora em campo. A Casa o queria como aliado, não como inimigo. Implorou diversas vezes para que se tornasse um demônio, porque acreditava ser um desperdício terrível que alguém tão forte simplesmente morresse ali. Mas Rengoku não cedeu. Mesmo com o abdômen perfurado, ele reuniu uma força que a Casa chamava de inacreditável. Agarrou o demônio com tanta determinação que a Casa foi forçada a arrancar o próprio braço para conseguir escapar. O sol começou a nascer e a Casa fugiu, aterrorizado com a ideia de morrer ali. No fim, Rengoku cumpriu sua promessa, protegeu todos à sua volta com a própria vida. Sim, Tanjiro provavelmente o superou, mas o que Rengoku fez sozinho, sem marca, sem ajuda, foi algo que transcende a força física, foi puro espírito, foi puro coração. Em terceiro lugar, o enigmático Gyu Tomioka, o Hashira da Água. No começo da história, Gyu parecia invencível. Ele derrotou com facilidade Rui, o Lua Inferior 5. Aquele mesmo que estava massacrando Tanjiro e a Nezuko, como se fosse só mais um sopro de vento em meio à tempestade. Mas o tempo passou e Tanjiro cresceu, os outros Hashiras surgiram, e com isso fez com que o Gyu deixasse de aparecer tão imbatível. O poderoso Gyu Tomioka não acreditava que merecia o título de Pilar da Água. Em seu coração ele guardava uma verdade amarga, ele não passou no exame final por mérito. Ele só sobreviveu porque Sabito, seu melhor amigo, enfrentou sozinho todos os demônios da montanha, e morreu protegendo os demais. Gyu foi ferido logo no início, e não matou sequer um Oni. Passou no exame sim, mas sem lutar, sem glória, sem sangue nas mãos, e por isso se sente digno. Especialmente quando se compara a talentos como Sabito ou a própria Shinobu. Mas Gyu mudou, se fortaleceu após a seleção e até criou uma nova forma de respiração da água. Calma da água tranquila, uma técnica tão suave quanto poderosa. A verdadeira grandeza do Gyu só começou a brilhar na luta contra a Casa. Durante o combate, sua marca do caçador finalmente desperta e consegue algumas vezes lutar de igual para igual com o demônio. Mais tarde, Gyu volta à batalha final contra Muzan. Mitsuri cai primeiro, ferida gravemente. Gyu perde sua espada e precisa ser salvo por Iguro, Gyumei e Sanemi. Porém, isso deu chance de ele se provar, sendo um dos poucos que resistiu até o fim da luta contra o Muzan. E foi um dos poucos que continuou vivo. Ele é forte sim, ao contrário de que muitos acham, ele é um dos mais poderosos, na minha opinião. Em segundo lugar está o Hashira do Vento, Sanemi Shinazugawa. Quando Sanemi e Gyumei lutam ao lado contra o Kokushibo, o próprio demônio reconhece. Esses dois são excepcionais, mesmo entre os Hashiras. Sanemi é um monstro em força humana. Sua capacidade de recuperação é surreal. Sofre ferimentos fatais e ainda assim continua lutando. Mesmo à beira da morte, avança, sangra, grita e resiste. Sobrevive à luta contra o Kokushibo, ainda que precisasse da ajuda do Gyumei em alguns momentos. E mesmo inconsciente no final, ele ainda estava lutando contra Muzan. Enquanto alguns Hashiras ficaram para trás inconscientes, Sanemi seguiu lado a lado com Gyumei e Guru, e foi um dos poucos que também sobreviveu a essa luta. Em primeiro lugar não seria outro, Gyumei Himejima, o Hashira da Pedra. Até o Tanjiro instintivamente percebeu sua força no instante em que o viu.
Kokushibo soube imediatamente que estava diante do mais poderoso dos pilares, alguém ainda mais formidável que o Sanemi. Foi Gyumei que virou uma maré de batalha contra o Kokushibo, e mesmo enfrentando o mais forte dos luas superiores, ainda teve tempo e força para ajudar o Sanemi. Ele tem acesso ao mundo transparente e durante a luta, sua arma brilhou em vermelho após a de Tokito. Apesar de ter voltado ao normal, esse foi um sinal que talvez em breve que as armas dos outros Hashiras também se tornem vermelhas nas próximas batalhas. Não é à toa que Kokushibo, com séculos de existência, confessou nunca ter enfrentado um guerreiro como Gyumei nos últimos 300 anos. Gyumei não apenas nasceu com talento, ele moldou esse dom com disciplina, fé e uma força de vontade inquebrável. Um verdadeiro gigante entre os pilares, e segundo as palavras do próprio Kokushibo, ele seria essencial na batalha contra o Muzan. E é isso, jovens. Este foi o vídeo de hoje. Sinceramente, eu me sinto muito bem com essa lista. Eu espero que vocês também tenham curtido. Classificar personagens que nunca se enfrentaram entre si é uma tarefa difícil, e tudo bem se você tiver uma visão diferente. Mas me conta aí nos comentários como você ordenaria os Hashiras. E antes de sair tem um vídeo te esperando aí agora mesmo. Clique e continue essa jornada comigo. Deixa eu respirar fundo. E falou!